Olá, querido amigo, tudo bom? Que alegria estar com vocês neste momento de devocional. Obrigado aí àqueles que estão sempre assistindo. Já encontrei alguns amigos da região que já ali ativaram o sininho e estão sempre recebendo a notificação. A gente está aqui todos os dias se esforçando para trazer uma mensagem bíblica a você e a nosso esforço eu creio que não é vão. A Bíblia diz que a palavra do Senhor não volta vazia. Com certeza ela está encontrando algum coração, alguma pessoa que está tendo um encontro verdadeiro com o Senhor. Então permaneça conosco, continue compartilhando, porque aquele que começou a boa obra em nós irá concluir, tá certo? Vamos meditar hoje em Êxodo capítulo 2, versículo 15. Vamos lá então, sobre Moisés. Diz assim, ó. Informando 2,15. Informando desse caso, procurou Faraó matar Moisés. Porém, Moisés fugiu da presença de Faraó e se deteve na terra de Midian e assentou-se junto a um poço. Para aqueles que não conhecem, leiam um pouco antes, no início do capítulo 2, até no capítulo 1 também é interessante, que você vai ver a história de Moisés. Moisés era filho de uma israelita, mas devido a um decreto para matar todos os homens, Moisés ali foi colocado então em um cesto e foi encontrado pela filha de Faraó. Mas ela pediu a uma israelita para ajudar na criação de Moisés, que justamente era sua mãe. Uma garota ofereceu ajuda, que era sua irmã, e ali sua mãe ajudou na primeira fase da educação de Moisés. Moisés então foi ajudado na criação, recebeu a instrução espiritual e sabia que ele era um israelita. Porém, Moisés, ao conviver com os egípcios e crescer, teve coisas que corrompeu o seu caráter. Desejos, prazeres, vontades humanas, prazeres do mundo adentraram o seu coração. Porém, Moisés sabia quem ele era. Em um determinado momento, quando ele viu um egípcio maltratando um israelita, ele foi lá acudir, mas acabou matando o israelita. E quando ele soube que Faraó estava ciente e tentava o seu mal, ele pegou, fugiu para não morrer. E o que foi que aconteceu? Ele agora foi para o deserto. A mensagem de hoje eu estou colocando como título A Escola do Deserto. Ali ele então ficou próximo a um poço, tirou água, foi então conviver e casou com uma das filhas de Jetro. É interessante que Moisés passou 40 anos no deserto. Por que tanto tempo? Porque Deus precisava para usar Moisés, que ele tirasse tudo de ruim que ele havia aprendido no meio do faraó, no meio dos egípcios. Um grande evangelista chamado Edward Moody, ele diz a seguinte frase, eu gosto dessa frase dele. Ele diz assim, ó: Moisés pensava que era uma pessoa importante, passou 40 anos pensando assim. Nos 40 anos seguintes descobriu que era insignificante e nos últimos 40 anos viu o que Deus pode fazer por um ninguém. Já parou para pensar nisso? 40 anos achando que era alguém importante, 40 anos achando que era alguém insignificante e 40 anos vendo o que Deus pode fazer por alguém que é insignificante. Aqui nós já podemos tirar algumas lições para a nossa vida. Moisés é uma prova de que muitas das vezes a gente precisa passar pelas dificuldades para entender que dependemos 100% do Senhor. Às vezes você nasceu em uma boa família, teve uma boa criação, mas acabou se envolvendo com pessoas ou desenvolvendo traços no seu caráter que não é digno para um filho de Deus. E às vezes Deus precisa, para te burilar, deixar você passar pelas provações. Um momento de saúde que é crítico, Deus permite você passar por um desemprego, uma desestabilidade familiar, para que agora, em meio às provas, você tente agora entender que nada somos sem o nosso Deus. Muitas das vezes até todas as portas fechas. Eu estou falando Deus permitiu um ponto ou outro desse, mas tem gente que acontece
todos os pontos de uma vez, como Moisés. Moisés foi para o deserto para perder tudo. Agora ele não tinha mais um lar, não tinha uma boa alimentação, não tinha os cuidados como ele tinha no palácio, porque ele era considerado como um príncipe. Agora Moisés era apenas um pastor de ovelha. Moisés voltou à vida simples, voltou agora a habitar de uma maneira simples e depender 100% daquilo que suas mãos produziam. E naturalmente aumentou, porque a natureza revela o amor de Deus, o seu contato com o seu Criador. Às vezes, amigos, Deus fecha a porta para que você desperte que sem Ele você não é ninguém. Às vezes Deus fecha uma porta ou outra para que você entenda que o caminho que você está seguindo não é o melhor. Eu vi uma frase esses dias de um pregador que me chamou muita atenção. Deus não permite que um verdadeiro cristão viva uma vida tranquila no pecado, porque Ele não quer que você se perca. Deus permite a prova para você, querido, porque Ele quer que você olhe e entenda que esse não é o caminho que Ele planejou para a sua vida. Por isso que não há conforto para a vida daquele que é cristão, daquele que é escolhido por Deus, daquele que quer ser salvo em Cristo. Eu costumo dizer que a vida do crente não é um parque de diversões, mas sim um campo de batalha. Todo dia temos batalhas a enfrentar, todo dia temos coisas a passar. E nessa escola das provações, neste deserto da vida, é que Deus quer mudar a sua história, é que Deus quer te salvar. Então, querido, não adianta você viver uma vida tranquila e perder a salvação eterna. É melhor passar pelas provas, mas alcançar a vida eterna, do que ter tudo aqui e perder a vida eterna. Lembra que a Bíblia própria diz? É melhor chegar coxo, é melhor chegar faltando um braço, faltando algo, né? Às vezes, quem sabe, alguns sonhos que você tem, Deus vai ter que deixar você perder esse sonho para te salvar. Então, amigos, deixe Deus trabalhar na sua vida e te transformar, porque a escola de Deus é dura, mas ela tem grandes objetivos no seu caráter. Vamos orar então? Querido Deus, ó Pai, trabalhe no coração e na vida de cada amigo que está ouvindo essa mensagem. Que Teu Espírito Santo esteja com eles, que eles sejam moldados, mudados por Ti, que eles permitam a influência do Teu Santo Espírito, para que eles vivam em novidade de vida. Assim como Moisés, Senhor, foi transformado quando saiu da vida que estava, e agora, em meio à simplicidade, à falta dos recursos, do luxo, o Senhor falou com ele através daquela sarça ardente e agora disse dos planos que tinha para ele. Assim também, Senhor, aqueles que estão passando por provas, que eles também desperte e ouça a Tua voz chamando para a missão que o Senhor tem para a vida deles. Nos dê um bom dia em Tua presença, no nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Que Deus te abençoe, querido amigo, e guarde e derrame bênçãos sem medida sobre sua vida. Amém?